Curitiba agora tem uma fazenda urbana, a primeira do país. Por enquanto, o espaço não pode ser visitado para evitar aglomerações, mas a ideia é que o local seja usado para a educação da prática agrícola sustentável. 4.500 metros quadrados são cultivadas mais de 60 variedades, entre legumes e verduras, temperos, ervas, chás e punks, plantas alimentícias não convencionais. Então, o primeiro destino da produção da fazenda é os cursos que a gente vai ter na cozinha escola. Então vai ser usado ali como preparação tanto de reaproveitamento de alimentos, aproveitamento integral, uso de cascas e partes dos alimentos que a gente imagina que são descartáveis. Então o excedente dessa produção vai para o banco de alimentos, que está ligado a um outro programa da prefeitura que atende populações com vulnerabilidade associada a entidades que já fazem esse trabalho. A área no bairro Cajuru tem canteiros para acesso de cadeirantes, modelo de horta capilar que dá para fazer em qualquer cantinho, caixas para a criação de abelhas nativas, sem ferrão e 2 estufas. Na questão das estufas, temos uma estufa de cultivo protegido, que a gente coloca plantas mais sensíveis e com características especiais, irrigação por gotejamento, e uma estufa maior, onde a gente armazena mudas que vão para as hortas comunitárias de toda a cidade, faz também replicação de espécies interessantes para a fazenda, e microgreen, que são os cultivos de brotos comestíveis, que também vai ser feito nas bancadas lá dentro. A sustentabilidade é uma das bases da fazenda e o objetivo do projeto é divulgar essa prática agrícola nas cidades. Então a fazenda é um ambiente de aprendizado. Então, para que as pessoas venham aqui, olhem todos os modelos que a gente tem e possa adequar à sua realidade, seja um apartamento ou um quintal maior. E a questão das crianças, para nós, é muito importante para incutir na mentalidade das crianças a sustentabilidade, a alimentação saudável e a questão ambiental também de ter uma área permeável na cidade com produtos orgânicos. Você faz a tua alimentação ainda que numa pequena parcela na sua casa ou no seu quintal, você diminui o impacto sobre a cadeia produtiva, pode trocar entre as pessoas que moram próximas e observa todo o ciclo do alimento. Então você dá valor, você se conscientiza daquilo que você está consumindo, além de ser uma tendência em todas as cidades do mundo. Uma cultura de grande importância econômica e alimentícia é o trigo, pois faz parte da dieta de praticamente toda a população mundial. O cultivo e a origem do trigo estão diretamente relacionados com a história da evolução da humanidade. Os produtos que derivam do trigo são bem variados e seu papel como produto alimentício é essencial devido à qualidade e quantidade de proteínas encontradas nos grãos. E hoje a gente vê numa propriedade que cultiva o trigo, tão famoso trigo consumido nas casas brasileiras. Conta para nós como que é o cultivo do trigo, Pro. Um cultivo maravilhoso, igual você falou, consumo nas casas brasileiras, né? O trigo, digamos o seguinte, simboliza a alimentação do mundo, né? Tanto é que nós falamos o pão nosso de cada dia. Nós não falamos a soja nossa de cada dia, o milho nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Então ele é uma cultura assim, espetacular, antiquíssima, né? do Oriente, inclusive, da Ásia, né? E no Brasil nós temos o quê? Infelizmente a nossa produção total de trigo ela não é suficiente para abastecer o mercado interno. Para você ter uma ideia, nós cultivamos em torno de 2.500.000 hectares de trigo, predominando o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, estado do Paraná e alguns outros estados, Cerrados, por exemplo, que é uma situação um pouco mais atípica, né? Mas o nosso rendimento de produção por ano é 5 milhões de toneladas, que é o rendimento médio por hectare é em torno de 2.200 quilos. Então nós temos que todo ano importar 50% do volume que nós consumimos. 50% importado, então? Exato. É muita coisa, né? É bastante coisa, né? Nós estamos agora, né? O trigo teve um grande crescimento mais no passado, depois
as questões de preço, de mercado, e um outro ponto, a nossa qualidade. Então o trigo, com todas as técnicas que nós aplicamos no campo, não basta só você ter um trigo muito bem sadio, com um alto rendimento. Ao final, na hora de colher, esse trigo ele tem uma característica que nós falamos falling number, que é o número de queda, ou seja, pega-se esse trigo, faz uma moagem nos moinhos ou em laboratórios e verifica, né, dentro de um aparelho, um mensurador, que é o quanto tempo aquela massa de trigo ela cai, por exemplo, num recipiente. Então, quando ela demora para cair, nós falamos que esse item, né, conhecido por W, esse falling number, ele é alto, ele é bom. Então, ele vai ser um trigo especial para produtos especiais, biscoitos especiais, massas especiais. Quando o trigo não tem essa qualidade, ele fica como um trigo de enchimento para aqueles produtos assim menos exigentes, né? Qual que é o segredo de um bom plantio? Da mesma forma, tudo começa pelo solo, né? E aí o solo... Preparo adequado. Preparo adequado, ou então, digamos o seguinte, né? O trigo tem que ser... O trigo ou qualquer cultura tem que ser semeado e emergir numa situação limpa de mato, né? E depois... no caso, se fazer aquelas práticas. Então, no caso do trigo, se faz adubação nitrogenada, que é adubação de cobertura, pode-se utilizar também micronutrientes, aí o importante é o controle das plantas daninhas e das doenças. Na sua opinião, como que o Brasil pode se tornar autossuficiente na produção do trigo sem ter que ficar importando de outros países? Seria realmente uma forma de melhorar as condições de remuneração. Nós temos problemas de risco porque ele é plantado no inverno e nem sempre no inverno você tem chuvas abundantes. Um melhoramento genético está se avançando para resistência às doenças, em especial, né? Melhoria, inclusive, nos rendimentos. Então, não vamos dizer que nós somos fracos de rendimento. Nos cerrados, por exemplo, que é mais em pivô central, se produz até 7 toneladas de trigo e com essa característica importante. Mas a pesquisa, né, ela tem avançado. Hoje as empresas privadas estão investindo muito nessa melhoria. Tanto é que nós temos, ano a ano, aparentemente, um crescimento da cultura do trigo. Já conhece a Conticola? Então, essa é para você. Confira. Para os que se divertem em seu próprio mundo. Para os que sempre encaram um desafio. Para os que fazem tudo ao mesmo tempo. Seja qual for o seu estilo ou o seu jeito de ser, essa foi feita para todo mundo. Conticola, essa é para você. Acesse o site conticola.com.br para encontrar dicas, playlists, redes sociais, pontos de venda e muito mais. Experimente. Conticola, essa é para você.